E já nesse bloco, a gente tem uma participação muito especial exatamente para a gente falar desses 5 jogos que fazem parte da seletiva da primeira fase do Campeonato Carioca. E é com muita satisfação que eu recebo aqui em nosso estúdio o jornalista esportivo Grande Ferreira. E uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu aprendi muito durante a minha caminhada aí no esporte. E hoje está aqui com a gente, vai dividir. Grande, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Obrigada mesmo. E é um grande professor e vai estar dividindo esse espaço da seletiva com a gente. Grande, obrigado. Um abraço para você, um abraço para todos que acompanham o programa. Eu tenho a agradecer o convite e na expectativa, assim como todo torcedor do americano, do torcedor campista, por uma boa campanha do americano que jogou a fase principal no ano passado. Infelizmente voltou à seletiva, mas não teve o passo negativo de voltar à segunda divisão. O campeonato começa a ter algumas modificações, mas a gente está na expectativa de uma boa apresentação e a permanência do americano na fase de Taça Guanabara e Taça Rio. É o que a gente espera, o Grande. A gente vê hoje um americano com um cenário muito diferente do que foi da seletiva do ano passado. Então não tem como ser diferente. Queria que você fizesse essa comparação técnica, a estrutura, a questão emocional que pesa bastante, as peças que chegaram para compor esse elenco, a visão que você tem do que a gente tem hoje para oferecer. Olha, não há dúvida que o americano, ele trabalha muito bem. Uma coisa que, infelizmente, o futebol brasileiro, apesar dos 7-1, eu falo dos 7-1 que o Brasil perdeu, porque a manutenção do treinador da Alemanha foi fundamental. Então, nós estamos vendo um campeonato brasileiro onde os times que foram rebaixados trocaram de técnico várias vezes, tá aí o Cruzeiro, que não deixa mentir, e mesmo assim não conseguiu mudar. Então, não é a mudança de técnico. O que eu estou falando? A manutenção do Josué Teixeira e as camadas de importância que o Josué Teixeira tem junto ao grupo é fundamental exatamente para que ele possa dar sequência no trabalho. A gente sabe, como muitas vezes já falou até aqui no programa, que o americano, o Josué, teve várias propostas para deixar o clube. Verdade, né? muitas. E nessa de ter uma sequência, ele está vendo a oportunidade. Quando estava no Macaé, ele também apostava em sequências. E veja que histórico ele fez no Macaé Esporte, que inclusive vai ser um dos adversários do americano. Então, no meu ponto de vista, o americano acerta com a manutenção do Josué. Por Josué não ser apenas um treinador, é aquele que conhece um amplo maior. É um gestor e aí sabe aquilo que o clube precisa, né? Não é aquela situação de que vai pedir alguém para ver. Ele tem esse complexo e o Carlos Abreu abriu esse campo para ele. Sai na frente nisso aí, manutenção de boa parte desse elenco. E uma apresentação que começou mais cedo e perdeu pouquíssimas peças dasquelas que foram anunciadas. É verdade. A gente teve algumas declarações, alguns jogadores que chegaram, alguns que não se apresentaram, mas isso foi tão relevante, tão... Mas isso é normal. É verdade. Todo clube passa a janela está aberta, né? Essa troca... Eu te faço uma proposta. Negociação. Até então não é nada ainda em contrato, você fala, isso ganha destaque, porque é o momento inicial do chamado mercado, né, da janela aberta, e aí ao mesmo tempo chega um outro clube e oferece muito mais. Não, eu quero levar você. E aí o americano entende. O que acontece é que o americano não é questão só salarial, é estrutura. Recentemente o americano jogou com a seleção, né, com a equipe sub-23 do Corinthians. E simplesmente você recebe os seus convidados dentro da sua própria casa, literalmente. Quer dizer, você tem ali um hotel para o seu adversário. Isso faz diferença, não há dúvida, consolidar. Então, quando um jogador chega, claro que ele visa a parte salarial, todos nós como trabalhadores, mas ele avalia todo o conjunto daquilo que ele vai precisar, né? E isso faz diferença. A gente tem um cenário bem diferente do que eu vejo da seletiva do ano passado. A gente perdeu, né, peças importantes. Sim. A gente conseguiu fazer um campeonato carioca, não conseguimos nos manter entre os 10, voltamos para essa fase de mata-mata, uma fase muito crucial e uma fase muito curta, e que por isso tem que ter um planejamento muito grande, né? E o americano se planejou para isso. O Josué Teixeira, que está há quase 2 anos agora em março, que ele faz, há 1 ano e 9 meses, ele está planejando isso, então ele planejou o Carioca, a gente não conseguiu se manter entre os 10, ele planejou o Campeonato Carioca sub-17, sub-15, sub-20, exatamente para estar nivelando as peças e conseguiu tirar algumas peças para compor, tanto que o nosso time, ele é um time misto, mas o aproveitamento de algumas peças dos meninos do profissional que desceram do sub-20, fizeram um excelente resultado e já voltaram, reforçando, muitos voltaram até,
com o contrato profissional, mas eu vejo também aquela parte de negociação. Uma peça voltou, que é o que está fazendo uma grande diferença hoje, que a gente sabe que é o Cláudio Maradona, Grande. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o Cláudio Maradona ele está pontuando em quase todos os amistosos. Isso fez uma grande diferença, inclusive foram 4 gols no último amistoso, e que é uma peça que estava prometida, que é aquela dupla, né, Maradona-Maraquino, né? O Aquino não veio, porque a porta abriu, negociou, chegou a ter a possibilidade. Foi-se. E aí o Rogerinho veio para compor, mas ainda não é uma composição definida, porque o Josué tem uma cartela muito grande de jogadores para falar. Então eu queria que essa posição dessa dupla tão importante que foi do ano passado, a gente sabe que o Maradona, claro, né, foi a primeira peça que o clube bateu o martelo e sustentou isso até o final. Eu queria que você fizesse uma imagem do que a gente tem hoje, principalmente dessa parte da frente da nossa equipe, que é a liderança do Maradona. Olha, o Maradona, claro, guardando-se as proporções, né? Quando você lembra do ataque da seleção brasileira entre Bebeto e Romário, você não tinha como desassociar os dois, que tinham um entrosamento muito bom. Verdade. Mas Bebeto teve uma carreira independente, assim como o próprio Romário. Então o Maradona vai ter a dele. É bem verdade que quando ele teve no Madureira, tanto ele quanto o Aquino não conseguiram fazer o mesmo entrosamento, porque os jogadores são bons, mas o americano dava um alicerce estrutural. Exatamente. Eu não estou dizendo que o Madureira não tenha dado, Exatamente. mas eu falo em relação a peças importantes que faziam o quebra-cabeça chegar ao final na dupla Maraquino. Veja que no Madureira não conseguiu se desenhar. Não adianta simplesmente pegar o Gabigol e o Bruno Henrique do Flamengo e botar em qualquer clube e achar que vai fazer gols. É incrível, não houve o mesmo resultado de placar como houve no americano. Outra situação, você fala, estou pegando algumas peças da categoria de base e sobe. Isso é fundamental. Principalmente na maioria de clubes que nós temos hoje em campeonatos estaduais, que são clubes empresa. Então você chega, não tem aquele vínculo, não tem aquela... Porque um jogador, quando ele chega a qualquer clube, é preciso apresentar a história do clube a ele. É preciso mostrar a ele a identidade que esse clube tem com a cidade. É um clube centenário, que tem histórias e mais histórias. Por que isso? Quando você pega a garotada de base, que aquele olho brilha, eu já vi várias entrevistas suas, o olho dele está brilhando. O sonho... uma sede terrível. Exatamente. Enquanto alguns sonham jogar na Europa, o primeiro sonho dele é jogar na equipe profissional, do clube dele. Sim. Então, ele quando chega nesse ponto, ele agarra muito mais que qualquer outro, que às vezes vai vir, termina a temporada e vai para outro. Então, isso é legal, ter essa garra, ter aquele jovem correndo, e isso anima aqueles mais maduros, e aí tende a ser uma engrenagem muito boa. A gente tem na base o Géder, a gente tem o Matheus, a gente tem o próprio Gabriel, que por pouco não foi para a Europa também. Então. A gente tem o Juan, tem o Raí, mas é claro que a gente tem essa referência, né? A referência hoje do nosso time é o Maradona, o Luiz Henrique, que foi emprestado para o Audax, voltou, o Luiz Henrique que acaba de completar 40 anos de idade. A gente tem peças importantes, peças que vieram do Nordeste, que tiveram um bom resultado, que o Carioca traz essa visibilidade, né, Grande? Traz. O americano e o Campeonato Carioca, né? O americano, até hoje, todo mundo acompanha vários que são os jogadores que saem do americano e ganham destaque. Porque o americano, ele sempre foi um clube, o antigo Godofredo Cruz, então eu lembro isso quando eu morava em Niterói. Jogou aqui dor de cabeça. Sempre foi problema. Exatamente. Historicamente, enfrentar o americano é complicado, e isso nas resenhas em rede nacional a gente sempre acompanha. Eu torço muito e acredito que o americano possa fazer frente, mas também falo, Dani, é uma das seletivas mais difíceis no conjunto de clubes. São clubes todos profissionais, ao extremo, com história, com torcida, com peso na primeira divisão, e a briga vai ser grande. E eu me lembro como se fosse discutir isso com você, Grande, eu não vejo, por exemplo, eu não vejo o Macaé fez uma pré-temporada, não entrou, né? Quando a gente conversava isso em off, por trás das câmeras, e o Macaé veio e fez um belo trabalho. Mas é claro, a gente tem que exaltar que é o planejamento, a estrutura, ao investimento, aos parceiros que o americano conseguiu fechar durante toda essa temporada. E a gente vê esses amistosos aí, claro, para fazer a composição, erros e acertos, a gente está aí para isso. A hora é essa. E a gente teve 100% de aproveitamento nos amistosos, Grande. Sim, isso é importante, mas o Josué é um treinador muito experiente, né? Quando acontece algo desse tipo, você tem que estar pensando nos erros. O treinador como o Josué, que é aquele que, guardando também as proporções, cada um tem uma tática, mas todo mundo zangando por que o Jesus brigava com os jogadores quando vencia por 4-0 no Flamengo. O Josué tem essa linha. O americano, mesmo vencendo, ele sempre faz duras críticas, porque ele está vendo na possibilidade de um futuro jogo aquele vacilo
que está ali se transformar em gol. E de repente hoje, principalmente no futebol brasileiro, que infelizmente na sua maioria é muito retranqueiro, você toma um gol e esse time se fecha e você tem dificuldade. Então, mesmo com o americano bem e conseguindo bons resultados, eu acredito que o Josué está analisando as falhas de possíveis contra-ataques, de possíveis gols que venham a sofrer, né? E aí a gente tem a Portuguesa pela frente. Primeiro, a gente enfrentou a Portuguesa no Carioca, foi Sim. o primeiro time que a gente enfrentou. É a situação, a possibilidade, né, da liberação, primeiro lá do estádio Luso brasileiro, né? Nem todos os estádios estão liberados. É sempre uma dor de cabeça para se liberar estádios. É sempre assim? Sempre assim, sempre assim. Só que tem um quesito. A federação, quando pega segunda, terceira, quarta divisões, na maioria das vezes adia o início da competição para que esses clubes possam fazer. A primeira divisão não tem como você fazer, porque você tem que seguir a regra de calendário e com a emissora aberta. Né? Então você tem que ter esse cuidado. Mas é difícil. Quando eu falo dos clubes da seletiva, é dor de cabeça, porque todos eles são de torcida. Torcida que cobra. A torcida da Portuguesa é extremamente ferrenha no luso brasileiro, né, do governador. Tem históricos, entendeu? E tá a mesma coisa com a equipe do Friburguense. O América, então, nem se fala, porque o torcedor vem cobrando essa situação de sobe e desce o tempo todo, né? O América chegou ao absurdo de jogar 2 divisões em 2 anos seguidos, né? Então, eu, particularmente, como cronista esportivo, torço muito pelo fim dessa seletiva, mas a Portuguesa, todos eles, Nova Iguaçu, o Macaé, o Friburguense, né? Cara, que resiste bastante, né? E para analisar que a maioria dos clubes são clubes cidade. Você vai se enfrentar o Macaé, você vai enfrentar Friburgo, né? Você queira ou não, é do Rio, mas você vai enfrentar a Ilha do Governador, o América, que é o Rio na sua essência, Nova Iguaçu. Então, realmente, é dor de cabeça, senhora. E a gente tem um arbitral diferente aí, já batendo na porta, né? E é sempre uma dor de cabeça, sabe? É uma dor de cabeça. Isso. É uma dor de cabeça, mas... Mas você vai resumir esse arbitral Vou resumir o que interessa agora. Nesse exato momento, neste momento. Neste momento, o campeonato, ele é muito parecido com o do ano passado. As únicas mudanças foram lá na parte principal, onde o americano já foi, poxa, o americano foi campeão da Taça Guanabara e Taça Rio em 2002, mas aconteceu aquela situação toda que acabaram dando o título ao Fluminense. Mas, em relação ao campeonato esse ano, lá em cima, o que mudou? Se um time for campeão da Taça Rio e Taça Guanabara, ele já vai direto para a final. E aí o segundo finalista vai sair dos 2 melhores classificados na classificação geral. Vamos fazer algo hipotético e vamos botar o americano na parada. Vamos imaginar o seguinte, o americano ganha a Taça Rio e a Taça Guanabara. O americano na final. Aí a gente vai ter a outra semifinal? Vai. Mas é o quê? Por pontuação? Não. Aí você vai juntar a classificação geral dos 2 turnos. Que é justo. Taça Guanabara e Taça Rio. Tira o americano da parada e vê quais são os 2 melhores. Apareceu lá, Flamengo e Fluminense. Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo. Esses 2 vão se enfrentar para ver quem se classifica para pegar o americano. Deu uma melhoradinha. Esse é um ponto. Lá embaixo é que a situação piorou, porque eles fizeram o seguinte, como era no ano passado, 6 clubes, dos 6 clubes, os 2 primeiros, né? Você tinha os 2 primeiros iam para a fase principal, os 4 últimos iam para o grupo X, zerava os pontos deles, e desses 4 entre eles, os 2 últimos caíam. A única coisa que eles fizeram foi aumentar, no meu ponto de vista, o prejuízo do clube que já sofre nesse grupo X. Prolongou. Repetiu os 2 primeiros, beleza. Os 4 vão jogar entre si, zera os pontos, joga em si. O último cai. Grangiu o penúltimo, mas não. Esse era o grupo X. Matou, o último caiu. E esses 3 vão jogar entre eles, partindo do zero de novo, e aí o terceiro cai, que vai ser o grupo Y. Isso é você arrastar mais um clube que já não vai ter o apoio tanto da torcida, que você está brigando para não cair. E a gente sabe que como é difícil financeiramente manter, prolongar esse campeonato. Eu lembro para o Roxinho, né, que penou durante lembra? Márcio Reinaldo, teve que prorrogar, o presidente falou, meses e meses. Eu não tenho mais como manter. Ele falou, Granja, se nós ou a gente não cai, ou a gente vai para o grupo X, a gente não tem chance de cair direto. Mas se a gente for por esse grupo X, eu vou ter que ter 6 rodadas, pagar 4. Eu prefiro cair porque eu não tenho mais dinheiro. Olha só. Vamos aguardar. E a gente viu também, entre o reforço que o americano trouxe, não só nessas peças importantes, né? A gente tem o Carreira que veio aí do Audax, a gente viu o Luiz que voltou, a gente viu o Maradona que veio, o Rogerinho, a gente tem uns meninos que vieram do Nordeste, enfim, uma composição bacana. A gente também trouxe o Renato Vinhas, que é um preparador físico experiente, que já passou pela seleção brasileira feminina. É um cara que já renomado, já saiu do país, já trabalhou
na Europa e que traz uma bagagem muito grande para essa preparação física imediata, porque muitos meninos vieram de uma pré-temporada, estavam descansando e todo mundo chega acima do peso. Resumo, ele conseguiu fazer, a gente tem poucos dias aí para a seletiva, a gente conseguiu fazer essa mudança física dos atletas em muito pouco tempo. E é uma mudança física e psicológica, sim, né, Dani? Então, isso é uma tem coisa alguns que eu queria... já têm vindo de algumas Exatamente, temporadas. isso é uma coisa que eu queria bater com você, que era sempre uma discussão nossa por trás das câmeras. A questão física, ok. A questão tática, ok. E a questão emocional. Isso foi um cuidado que o americano teve esse ano, porque tem uma equipe de psicólogos por trás disso. Sensacional isso. Sensacional, porque quando o preparador físico recebe esse atleta, você pode estar recebendo um que é recém-promovido da categoria de base, que já é do clube, beleza. Mas você pode pegar um camarada que veio de um campeonato pernambucano ou de um time de Pernambuco que já vem tendo uma campanha desde o início do ano. E aí você pega alguns jogadores que supostamente estariam de férias de seus clubes, mas o contrato acabou. E o contrato acaba, o cara não fica de férias, ele precisa arranjar o ganha-pão dele, Sim. né? E são clubes que tradicionalmente não têm um ano inteiro de trabalho. Você chega para esse cara que já está estafado de uma temporada e fala, ó, não tem o Natal, não tem o Ano Novo, meu irmão, você vai ter um dia ou outro para estar com a família, porque você vai começar o campeonato quando todo mundo para. Então o psicológico é fundamental para alguns atletas num campeonato que é diferente. Você, dia 22 de dezembro, quando está todo mundo parado, fazendo um jogo de amigos contra amigos não sei quem, e ele jogando para valer, né? Isso foi uma preocupação muito grande e exatamente porque a gente sabe que a gente vai chegar até o Maracanã, que é aquele onde tudo acontece, né? E a gente sabe que essa parte emocional pesa. E o que eu estou sempre ouvindo dos jogadores é assim, a camisa, eu posso até ser simpatizante do clube, mas dentro de qualquer estádio o que pesa é a minha camisa do Glorioso. Com certeza, porque... Isso tem que ser sempre, dentro e fora do setor. É o sustento do rapaz, do cara. Importante então é importante. E depois que ele já chega numa fase, principalmente de profissionalismo muito grande, ele percebe que até para ele profissionalmente o destaque de ele ir bem no clube para poder ter oportunidade em outros clubes. Oportunidade de ele ter uma chance de ir para um grande clube, que eu falo assim, do ponto de vista financeiro, que o americano é um grande clube. Então vamos lá, você acha quais são os times que sobem além? O americano sobe, não tem dúvida disso. Particularmente eu sou bairrista. Eu torço pro americano e Macaé. Mas torço. Mas acho muito difícil a dupla Tio Sam não subir, ou seja, americano e América. O Macaé, novo, né? Eu acredito que sim, porque eles vêm se mostrando equilibrados nesse período. E tem esse planejamento também, eu vejo isso no América. O futebol é muito cruel. É um jogo. O Macaé deixou de ir a uma fase importante por um ponto, exatamente por um gol, porque tomou gol demais na primeira rodada. Então não tem essa de, é o início do campeonato. Não tem. Tem que ser um prato de comida a cada jogo para defender. Granja Ferreira, um jornalista esportivo que eu admiro, que eu respeito, é um cara que eu espero que esteja sempre aqui com a gente, porque ele tem muita bagagem e ele ainda por cima, depois de toda a bagagem que ele tem, ele é uma pessoa muito amiga, né? E divide o que sabe. Isso faz uma grande diferença, né? Ele é generoso. Obrigado mais uma vez. Um abraço, sucesso americano e estamos juntos na torcida. Grande abraço para você. Forte abraço para você. Forte abraço. Tchau, tchau.